Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou contar a história de um passarinho que eu criei. E essa história me emociona muito, então espero não chorar enquanto eu conto essa história pra vocês. Mas não só por ter tido contato com o pássaro e a probabilidade de você conseguir fazer eles sobreviverem é pouca e eu ter conseguido, não só por tudo isso, foi algo muito especial pra mim, mas é muito especial também porque eu sinto que essa situação veio pra me ensinar muitas coisas no momento em que eu precisava muito aprender determinadas coisas. E, enfim, não vem ao caso, mas eu vou contar essa história e realmente foi uma coisa assim que mudou a minha vida, porque eu já tentei salvar filhotes de passarinho antes, mas é muito difícil que esses animais sobrevivam sem os pais deles, eles realmente precisam dos pais. E então, assim, foi real a única vez que eu consegui fazer que o serzinho sobrevivesse. Então eu queria contar essa história pra vocês. Tá fazendo um ano que eu encontrei esse pássaro e então eu vou contar essa história hoje. Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora bora pro vídeo. Yeah, you got that yummy, that yummy. Bom, gente, em outubro foi quando eu encontrei esse passarinho. E o que acontece? Eu fui no quintal de casa para gravar um áudio para um amigo meu, porque eu queria ter um pouquinho mais de privacidade para poder falar sobre os assuntos que eu queria e ninguém ouvisse e tal. E eu tava andando, né, ouvindo áudio, falando e olhando pro chão, até que eu vi que tinha um ninho no chão. E aí eu fiquei, meu Deus, tipo, vamos procurar se tem algum ovo, alguma coisa, algum bichinho, algum passarinho, né? E aí eu olhei assim perto dele, não tinha nada. Olhei debaixo dele, não tinha nada. Eu fiquei, gente, e agora? Porque assim, será que era realmente um ninho vazio? Então eu resolvi dar uma olhada mais assim, não tão pertinho assim, tipo, do ninho, o ninho estando aqui. Eu fui olhar um pouquinho mais pros lados e eu encontrei um passarinho, bebezinho, desse tamaninho assim. E eu entrei em pânico, porque todos os meus cachorros estavam soltos, eu tinha uns 7 cachorros. E eu fiquei, pronto, é agora que, assim, se eles virem o que eu tô vendo, eles vão matar o bichinho. Então eu gritei minha mãe, socorro, socorro, socorro. Eu fiz uma cabaninha assim pra ele, para os cachorros não chegarem perto. Minha mãe guardou os cachorros. E eu falei que eu tinha encontrado, né? Gente, ele era minúsculo, não tinha uma peninha, sabe? Não tinha nem aberto os olhinhos ainda. Eu peguei, falei com a minha mãe, falei, mãe, o que a gente faz? Tipo, eu não tava acostumada, né, a tratar desses bichinhos. As outras vezes que eu tentei, eu dei um pouquinho de água e não é o ideal, mas enfim, um pouquinho de água. Eu tentava, dependendo do tipo de pássaro que eu comia, né, eu tentava encontrar minhoca, mas enfim, não é o caso desse passarinho, ele não come minhoca nem essas coisas. É um passarinho frutífero. E eu ainda não sabia, né? Porque a gente não tinha nem como ver pena. Mas, então eu peguei e aí eu falei, e aqui, e agora o que a gente faz? Minha mãe falou, vamos dar água, né? Ele deve estar precisando de alguma coisa. E eu falei, mas mãe, normalmente passarinho não tem só um filhote. Tem pelo menos dois. Vai ter que ter outro pelo chão. E ela falou, não, você já olhou tudo, deve ser só esse mesmo, não se preocupa. E eu tava com uma sensação assim no coração que não era só aquele. Eu falei, cara, não é possível que só tenha esse passarinho, sabe? E então quando eu entrei pra pegar a água, eu tava voltando e eu tava assim, olhando pro copo mesmo, eu não tava nem procurando nada. E eu vi quase debaixo do meu pé, tipo, a gente tem um caminho de pedras assim no gramado, então entre uma pedra e a outra, no gramadinho, tinha um serzinho menor ainda que aquele passarinho, um outro bebezinho, cara. E assim, foi um milagre que eu não pisei nele, sabe? Ele tava ali de boquinha pro chão e parecia até que tava morto de tão quietinho que ele tava. Eu não sei como os cachorros não pisaram, sabe? Porque era no caminho deles. E eu peguei ele também. E foi muito difícil, porque a gente tentava dar água, mas eles não abriam a boca. Quando abriam, a gente não estava tão perto, então a gente chegava e não dava pra colocar água na boquinha deles. Então, assim, foi muito
foram poucas as vezes que eu consegui dar um pouco de água e não foi pra todos, foi só pro maiorzinho, o primeiro que eu encontrei. E, enfim, aí eu tava, né, a gente deixou eles na árvore, um ninhozinho, teve outra vez que eles caíram de novo do ninho, e aí a gente tentou arranjar um outro lugar pra colocar, porque você tem que tentar fazer com que os pais voltem, porque eles normalmente procuram pelo bichinho e levam de volta pro ninho. Mas os pais não voltaram, não estavam procurando, e a gente deixou até 6 horas da tarde do lado de fora, eu tava sempre checando, obviamente, mas nada aconteceu, eles não voltaram e eu não ia deixar aqueles passarinhos ali pra morrer. Então eu peguei e trouxe pra dentro. E aí começou a minha pesquisa, né? O que fazer. E isso é muito importante pra mim porque acho que eu já falei no canal, eu quero trabalhar com reabilitação animal. Então, assim, eu tive muita ajuda de um amigo meu que faz veterinária, ele me deu umas dicas do que fazer. Eu precisava comprar uma papinha para passarinhos e tinha que ter uma lâmpada que esquentasse para ficar perto, né, deles, assim, não muito para não assar o passarinho e não tão longe, porque ele tinha que ter isso para se esquentar, porque ele não conseguiria se esquentar sozinho. E então tinha que ter várias toalhinhas em volta. Eu acho que eu coloquei eles primeiro numa caixa de sapato, alguma coisa assim, e no dia seguinte eu consegui pedir pro meu pai comprar uma caixa de madeira, que tem até uma tampinha assim, eu tenho até a caixa até hoje, porque vai que acontece de novo, né, mas enfim. E aí nesse dia eu tinha aqui no meu vizinho, a gente tinha alguma coisa lá, e eu levei os passarinhos comigo, porque eu vi que eles tinham que comer de 15 em 15 minutos. E nas 2 primeiras noites eu não dormi. Eu ficava tão preocupada que eu não conseguia dormir. E assim, eu vi que eles precisavam, né, etapa de vida que eles estavam, de comida de 20 em 20 minutos. Eu já tinha comprado a papinha, eu comprei no mesmo dia. E eu ficava pensando assim, tudo bem que, né, normalmente eles dormem, então eles não devem comer realmente a madrugada inteira. Os pais também devem dormir. Mas eu pensava, e se precisarem de mim e eu estiver dormindo, sabe? Então eu realmente não conseguia dormir. E eles acordam cedo, muito cedo. Então, tipo assim, 6 horas da manhã eles já estavam piando, piando, piando. E eles sonham, então você ouve uns piadinhos assim. Eu tava sempre olhando, sabe, com medo de estar acontecendo alguma coisa. Mas não aconteceu nada. Até que assim. E aí na segunda noite eu já tinha aprendido que assim, pelo tamaninho deles, eu não precisaria dar comida à noite. Eu entendi que eles realmente não precisavam de comida de madrugada e que não tinha mal eu colocar, tipo, o despertador para me acordar às 6 e começar a alimentar eles daquele momento adiante, né? Então eu fiz isso e tinha um passarinho, que é o passarinho em questão, que ele era muito pequenininho, muito magrinho. E quem mais mostrava garra pra continuar vivo era o maiorzinho, sabe? Ele tava sempre pedindo comida, eu chegava com a seringa, ele abria o bocão pra mim. E assim, eu e minha mãe, a gente olhava e a gente falava, se um deles for vingar, vai ser o maior, porque aquele piquititinho, miudinho, ele era tão frágilzinho, tão pequeno, sabe? Eu vou colocando as fotos aqui enquanto eu conto a história pra vocês. E a gente achava que assim, não ia rolar. Inclusive porque no dia seguinte, quando eu acordei, assim, no dia seguinte real, teve só uma noite que passou, eu vi que tinha alguma coisa saindo do bumbumzinho do passarinho menor. E eu fiquei desesperada, porque era uma coisa vermelha e parecia ser tipo um intestino, alguma coisa ali de dentro do corpinho dele que não tinha que estar aí fora. Então eu falei com meu amigo veterinário e tal, então parecia que ele estava tendo um prolapso retal. E eu fiquei, mano, agora já era, né? Porque você imagina a probabilidade de um passarinho sem os pais, se alimentando só de papinha, piquititinho, sem penas, tendo que ser aquecido por lâmpadas e toalhas, com um prolapso retal, podendo ter todas as infecções do mundo, como é que ele vai sobreviver? Então a gente tinha certeza que ele não iria.